Nós vamos continuar a exposição da carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo, versos 18 a 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25. Acompanhe com os olhos e o coração a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Certamente, a palavra da cruz é tolice para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus tola a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela tolice da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, tolice para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a tolice de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais. Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que explicamos esse texto. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês se dão conta de um certo tribalismo que nós vivemos. E o tribalismo contemporâneo, ele pode ser visto em muitos lugares. Aqueles que preferem um Estado maior, outros preferem um Estado menor. Vai ter grupos, vai ter tribos, vão lutar, vão digladiar. Economia livre ou economia controlada? Livre ir e vir ou controle de fronteiras? Ou ainda o tribalismo aparece nas lutas sociais. Pretos ou brancos? Ele não ou ele sim? Sindicalistas de outrora ou terroristas atuais? Estou só aceitando os termos, como são usados. Para tudo tem tribo. Do futebol a pizzarias, de uva passa a pequi. Tudo se revolve dinamicamente em tribos que podem começar a se associar assim, no estalar de dedos. Um rapaz da extrema esquerda conta que sempre andava profundamente triste, em busca de resposta nesse mundo caótico. Quando ele chegou à faculdade, ele encontrou algumas pessoas que explicaram muito do que ele sentia. O que ele passava, explicaram, e finalmente ele entendeu. Era resultado desse capitalismo selvagem. O que estava causando depressão nele eram as mesmas forças que produzem guerra, abuso doméstico, racismo. Ele então vislumbrou que alguém sabe qual é o problema e sabe o que fazer. Basta apenas eu me entregar ao controle externo de outros, porque eles sabem o que está acontecendo. Sempre que ele se sentisse mal, era só culpar os capitalistas. Bem, o resultado na vida dele foi de exaustão. E ao final, ele era um daqueles misantropos. Odiava a humanidade. Eu lembro de uma tirinha do Charlie Brown. Não é que eu não gosto das pessoas, eu só odeio a humanidade. Uma dificuldade básica que todo mundo que se envolve com a humanidade fica assim meio endurecido. Já viram pessoas que atendem pessoas? Como elas vão ficando endurecidas? Porque é muito difícil. Você passa a odiar a humanidade. Foi onde ele chegou. Um outro rapaz de extrema direita conta como chegou a um grupo de supremacistas brancos. O caminho é meio um lugar comum. Sentia-se solitário, com vontade de pertencer a uma comunidade. Ele sentia que ele precisava de um propósito na vida dele. Ele precisava viver por alguma coisa que fosse maior do que ele mesmo. Na verdade, até alguma coisa pela qual ele pudesse morrer.
Vocês percebem a tríade? Identidade, propósito e comunidade. Aliás, não tem nada de errado nem de mal nessas coisas, em desejar essas coisas. Aliás, nós somos criados para desejar tudo isso. Nós somos criados à imagem de Deus, e Deus é comunidade. E Ele nos criou à sua imagem para não estar só. Ele cria o homem e fala, não é bom. Ficar sozinho não é bom. Por isso nem está errado querer ser aceito socialmente. O problema é que a gente pega uma coisa boa e a transforma na realização mais importante que existe na vida da pessoa. E esse é o segredo desses grupos se tornarem tão destrutivos. Eles vivem, na verdade, para alguma coisa muito menor. Podem ser grupos na igreja, mas que com o tempo eles se tornam tão importantes que até a mensagem da cruz fica pálida e desaparece. Igrejas bem divididinhas, cheias de grupos, vai acontecendo isso. A mensagem da cruz vai sumindo e empalidecendo. Hoje, nessa manhã, Deus nos ensina que se nós não olharmos para a mensagem da cruz, para Cristo, a igreja local pode se distorcer e virar um agrupamento de tribos. É isso que nós vamos ver hoje pela manhã. Deus nos ensinando através de Paulo que se nós não olharmos para Cristo, a igreja local, ela mesma pode se distorcer e virar um agrupamento de tribos. Gente, os crentes de Corinto, eles não estavam se comportando de um modo muito diferente dos pagãos da sua época, que aclamavam a sabedoria e o poder dos seus oradores preferidos. Em nosso trecho dessa manhã, Paulo coloca a sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo. Mas o seu ponto principal não é apenas que os humanos não conseguem compreender a sabedoria de Deus por sua própria sabedoria. É mais do que isso. É que a sabedoria humana está sob julgamento escatológico de Deus. Não é só que a gente não consegue, a nossa sabedoria está condenada. E Paulo fica sabendo desse veredicto de Deus pelas Escrituras. Eu não sei você, mas eu fiquei muito intrigado, porque o bastão veio agora do pastor Marcel. Eu falei assim, o problema que ele lidou foi há divisões aqui. E aí ele entra com esse assunto de pregação. Eu falei assim, uai, você não ficou intrigado? Porque eu fiquei. Que Paulo fale tanto sobre a pregação nesse trecho, porque o que isso tem a ver com o assunto que ele começou a tratar? Ou seja, irmãos tomarem partido. Está conectado uma coisa com a outra. Ou seja, há problemas na pregação, haverá problemas na pregação, ela se transformará em alguma outra coisa, quando o seu foco não for aquele que Deus desenhou que fosse. No lugar de demonstrações impressionantes de sabedoria que Paulo poderia fazer, Paulo aponta para o evento considerado tolo por todos, a crucificação. Nós pregamos Cristo crucificado. E esse vai ser o nosso primeiro ponto, porque os grupos, tanto os de fora da igreja quanto os de dentro da igreja, eles tentam fazer duas coisas: separar e unir. Unir os que pensam daquele jeito, do mesmo jeito, e separar aqueles que não pensam. E essa cadeira, eu suspeito que ela não nos pertence. E então o nosso primeiro ponto é esse: a cruz divide a raça humana. É a cruz que divide a raça humana, que são os versos 18 a 21. Não é a oposição pretos e outros do racismo, não é a oposição homens e mulheres do sexismo, ou a luta de castas do classismo que divide a raça humana. Quem já divide a raça humana é a cruz. Os que creem e os que não creem. A Bíblia economiza bastante, não é? Existem os que creem em Cristo e os que não creem em Cristo. Se algo une os seres humanos todos, os seres humanos quebrados, o que nos une é o pecado. Todos somos pecadores. Isso é bom para você avaliar já uma tribo, né?
Se você vai querer entrar em algum grupo na igreja, alguma coisa assim, abre o olho, porque a premissa é essa: todos somos pecadores. Isso vai reduzir em muito aquela ideia de ele não, ele sim, eles são santos, eles são demônios. Porque a gente vive até no meio das denominações essas acusações, dedos apontando. Se você não pensa como eu penso a doutrina reformada, você não é dos nossos. Você fala, sério? Desse jeito? Pesado assim? O que nos une como seres humanos totalmente é o pecado. E é com essa verdade difícil que Paulo inicia a tarefa árdua de desmantelar a pretensão coríntia e, em seu lugar, construir uma cosmovisão evangélica baseada nas Escrituras. E o seu primeiro movimento, então, é dar a razão pela qual ele se recusa a pregar com essa sabedoria e eloquência, como eles gostavam tanto. A cruz sinaliza o fim da sabedoria humana. E Paulo, então, vai estabelecer um contraste entre sabedoria humana e mensagem da cruz. A maioria dos oradores se preocupava em persuadir o seu público do ponto de vista deles. Era isso que acontecia da época de Paulo, e não é muito diferente hoje. Muitos oradores estão preocupados só com isso, em persuadir as pessoas acerca do seu ponto de vista. Paulo ele se concentrava na compreensão, deixando a persuasão para o Espírito Santo. Não é que ele não tentasse persuadir, você percebe no argumento que ele está tentando persuadir, mas ele confiava essencialmente no poder de Deus, operando através da sua mensagem. É isso que a gente entende que a gente faz na pregação. Nós não confiamos nos nossos próprios poderes de persuasão, sabendo que a mensagem da cruz, apesar de parecer tola, ela tem um poder divino que falta em qualquer outro tipo de mensagem. E é assim que a gente tem continuado a crer. Paulo ele afirma que a mensagem da cruz divide a raça humana. Tolice para alguns, poder para outros. O mundo antigo ele já estava acostumado, na época de Paulo, a uma série de polaridades radicais, como hoje. As pessoas eram ou romanas ou bárbaras. Eram judias ou gentias. Eram escravas ou livres. Eram homens ou mulheres. A sociedade podia ser tudo menos igualitária. Menos igualitária. E, no entanto, numa época assim, a mensagem da cruz tornou todas essas divisões ultrapassadas. A única separação que conta é entre os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. Paulo quis usar o presente aqui, usando um gerúndio. Os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. Não está selando o destino final de ninguém. Alguém pode chegar e falar assim, eu acredito em Jesus. Ele é meu Senhor e Salvador. Mas enquanto isso não acontece, o que está acontecendo é que uns estão perecendo e outros sendo chamados por Deus e sendo salvos. E olha só, uma igreja como a igreja de Corinto é interessante porque, apesar das inúmeras falhas dos coríntios, Paulo pode afirmar que ele está trabalhando para libertá-los. Na teologia do Novo Testamento em geral, esses 3 tempos da salvação, eles são essenciais de você manter sempre na sua cabeça. Cristo já nos salvou, Cristo está nos salvando e Cristo nos salvará. Ele já fez tudo isso, mas como a gente é criatura histórica, e a gente vive com ontem, hoje e amanhã, essa é uma realidade. Ele já fez isso na cruz. Ele está fazendo agora em nós. E Ele fará porque naquele dia Ele verá que nós temos o selo do Espírito Santo e aquela consumação vai só reconhecer aquilo que Ele já fez no passado. Passado para nós. A tragédia de 2 grupos é que enquanto um reconhece a sua verdadeira posição, o outro não tem a menor noção dela. E é o que está acontecendo aqui. O que distingue os 2 grupos, ou vários grupos numa igreja, ou em qualquer lugar, é a resposta que é dada à mensagem da cruz.
Um é definido por sua avaliação negativa da mensagem da cruz. Alguns acham realmente uma tolice. E a troca não foi só uma troca singela de loucura por tolice. É que a oposição é essa aí, da sabedoria e da tolice, como em Provérbios. E a palavra é essa. Então, o primeiro grupo, ele entende que a mensagem do Evangelho é tolice, mas sabe aquelas coisas que a gente ouve? Tem gente que precisa, né? Desse apoio, né? Dessa muleta de Bíblia, Deus, esses negócios. Então, fazer o quê, né? Tem esse grupo. Historicamente, nunca foi diferente. Se você estiver lendo o livro de Atos, no capítulo 17, alguns zombavam e outros se tornavam seguidores de Paulo e criam no evangelho que Paulo pregava. Mas outros, muitos, zombavam. A cruz ela é um absurdo, porque ela representa uma visão de mundo repugnante. E é difícil a gente achar repugnante, não é? A gente foi criado de um outro jeito. Mesmo que você não fosse protestante, você seria brasileiro. Deus é brasileiro. E você não acha a história da cruz repugnante. Mas a cruz é repugnante. E não só é repugnante, mas ela é um ataque aos valores de poder, de glória, de sucesso, que são tão caros àquela época e hoje. O argumento de Paulo aponta para essa inconsistência em dizer que abraça a mensagem da cruz como a base do relacionamento entre uma pessoa e Deus através de Cristo, enquanto que na sua vida diária você acaba vivendo de uma maneira que rejeita as implicações no seu estilo de vida. Veja que a gente não tem sossego mesmo sendo crente, não é? Você faz essa profissão de fé, mas espera-se que o seu estilo de vida, as suas escolhas, sejam aquelas escolhas que Deus disse para você fazer. Essa é uma perspectiva centrada na cruz. E ela é a solução para um partidarismo, que é o que havia. Sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo. Agora, nem sempre a gente se dá conta disso. A cruz, de fato, era uma imagem chocante. Eu quero ver se eu consigo convencer vocês disso. Porque a cruz era uma imagem do mal, da vergonha, da rejeição, da punição. E é muito difícil evocar esse sentimento em nós. Eu vou fazer uma tentativa, não colocando muitos nomes, porque tem muita gente muito mimimi, mas e exatamente por a cruz para nós ser algo tão positivo, né? Soa estranho afirmar isso, que era tão repugnante. Mas pensa comigo, anda comigo só um pouquinho e a gente cai fora desse assunto. Bom, o que era a cruz? Era um lugar que os romanos usavam para matar pessoas, não era isso? Então, o império de então usava a cruz para matar pessoas. E você está vendo isto ser exaltado na Escritura como algo positivo. Para você sentir mesmo o choque disso, vamos lá. Não houve lugares que os nazistas utilizaram para matar pessoas? Eu estou até evitando usar o nome, né? Porque eu fiquei visitando um lugar desse, eu fiquei uma semana sem conseguir comer direito. Visitando um campo desse, que não são os campos do Senhor. E aí, bom, os nazistas usavam um lugar assim para matar pessoas. E se um desses lugares fosse usado na pregação de forma positiva, não ia ser esquisito? Você fala assim, rapaz, passou dos limites agora. Eu não. É que era repugnante mesmo. Era repugnante desse tanto. Eu não preciso nem usar os nomes, a gente já sente um desconforto tão grande. O fato é que a cruz passou a se constituir um ponto no qual, ou meio pelo qual, a presença e a promessa de Deus se tornaram operantes, transformadoras. Em outras palavras, Deus cumpre a sua promessa, que é o Evangelho. Quando ele anuncia a sentença do julgamento de Deus sobre a sabedoria humana, que é o que ele está fazendo, Paulo cita Isaías 29, foi o texto que nós lemos na liturgia, para mostrar que é uma oposição implacável entre a sabedoria humana e a mensagem da cruz.
A citação em questão ajuda a estabelecer que essa observação ela está ligada à narrativa do Antigo Testamento sobre o julgamento e a graça atuando juntos. Foi por isso que na oração eu disse: obrigado, Deus. É tão interessante ver como o Senhor continua a agir quando nada nesse mundo é digno da sua ação. É por isso que o Salmo 78 ele é tão interessante. O Salmo 78 é um enigma. E o enigma é: Deus ama o seu povo e o seu povo vira as costas. Deus alimenta o seu povo reclama. Deus continua a alimentar o seu povo, eles continuam reclamando. Aí você fala assim: dá neles, Deus. Joga fora. Mas essa seria a ideia mesmo, né? Jogar tudo fora. Não sobraria ninguém. Como é que Deus continua a amar numa situação dessa? Esse é um enigma do Salmo 78. Como é que Deus continua a nos amar quando a gente está só preocupado em apresentar nossos pedidos a Ele, de ficar bem, de não ficar doente, de ter emprego, pouco nos importando se Ele fez muito mais do que isso, ou se Ele é capaz de fazer mais do que isso. Era assim que reagiam as pessoas no deserto. Deus é capaz de me dar comida? Porque eu não estou vendo. Deus se importa comigo? Porque eu não estou vendo. É um enigma. É por isso que é o paradoxo da cruz. Continua a ser o mesmo enigma. Tolice para alguns, mas poder da salvação que está de acordo com a Escritura. Paulo, ao citar ou usar esse pedaço de Isaías, ele anuncia que o julgamento escatológico e a salvação de Deus está acontecendo entre os coríntios. Ou seja, aquilo que a gente não entende, que era para Deus já julgar todo mundo e colocar todo mundo para fora. Ele continua salvando alguns e chamando alguns. Isso está acontecendo na igreja de Corinto também. Deus está julgando a sabedoria humana, mas Ele está salvando gente. Deus já envergonhou os sábios pela loucura da cruz. Os coríntios que ainda valorizavam a sabedoria dos sábios, eles falhavam em perceber o julgamento apocalíptico de Deus sobre a sabedoria humana através do Messias crucificado. O fato de que no verso 18 as pessoas ainda estão em processo de serem salvas ou destruídas, indica que o desenrolar da drama da salvação ainda não está completo. Se você está ouvindo essa mensagem agora, lembra disso. Ainda está sendo oferecido a você o cálice da salvação. Porque um dia será derramado somente o cálice de ira e de julgamento, e não haverá o cálice da salvação. E essa é a sabedoria de Deus. Por isso vem as perguntas: onde? Onde está o sábio? Onde o inquiridor desse século? E a resposta esperada é: em lugar nenhum. E responder em lugar nenhum revela a ineficácia de todos que se opõem à mensagem da cruz. Todos os tribalistas têm uma razão de ser, de se reunir, de aceitar ou não aceitar pessoas. E todos acabam se opondo à mensagem da cruz, porque é a cruz que forma a tribo de Judá. É a cruz que forma a Nova Jerusalém. Os versos 19 a 20, eles dão esse primeiro indício de que, na visão de Paulo, os coríntios tinham um probleminha de orgulho. E, ironicamente, aqueles que pensam estar por dentro, porque geralmente em ambiente de igreja, sempre tem aquela soberba de: eu conheço a Escritura, eu sei o que eu estou falando. Estou há 30 anos aqui, eu sei o que eu estou falando. Então, tem muita gente que pensa que está por dentro. E quando você vai pesar as coisas, você fala assim: está por dentro de muita questão teológica, mas a sua ética não tem andado junto com aquilo que você acredita, ou com o corpo de doutrinas que você disse que casou.
Porque sabe de uma coisa? Tem sido muito mais uma questão de caráter e de motivos puros do que uma questão de saber coisas. É muito bom a gente ler, a gente estudar a palavra de Deus, mas é bom que as outras coisas andem junto, que o seu caráter seja humilde e os seus motivos sejam puros. O último onde de Paulo, ele é formulado de modo a esperar uma resposta afirmativa. Deus realmente tornou tola a sabedoria do mundo. E o mundo aqui se refere à cidade dos homens, em oposição à cidade de Deus. A cidade dos homens ela é movida por luxúria, por ganância, por orgulho. Isso tudo contrasta com a próxima era, a era por vir, a era da redenção final de Deus, a qual todos nós pertencemos e para onde todos nos dirigimos. Isso ressalta, se existe uma era vindoura, a efemeridade da sabedoria humana. Ela passa. Paulo não está atacando a razão em si, mas essa razão viciada, defeituosa, de manipulação, de auto-engano. E afinal, foi Deus mesmo quem impediu os sábios de o conhecerem por sua própria sabedoria humana. Quando você ouve isso à primeira vista, fala assim, mas por que Deus fez isso? Por que Ele não deixou uns iluminados acharem o caminho, né? E serem aquelas pessoas que depois põem um turbantinho e falam assim, eu sei o caminho. Ia ser legal, não ia? Nossa, eu já ia ajoelhar na frente do cara, rapaz, ele sabe o caminho. Por menos que isso, e sem turbante, a gente vai atrás de gente tosca por aí, que diz que sabe o caminho. É estranho. Saber o caminho. O fato é que Deus bloqueou deliberadamente o caminho até Ele. E por causa do Espírito Santo somente, nós temos crido que há sabedoria em não permitir que a sabedoria humana seja a chave para conhecer a Deus. A chave para conhecer a Deus, Ele colocou como, creia no meu Filho, no que Ele fez. Essa é a chave. Ah não, Deus, eu quero seguir o meu caminho, tá? O meu jeitão. Eu tenho um jeito próprio de achar as coisas. Deixa eu seguir o meu caminho que eu chego lá. Na cruz, Deus coloca judeus, gregos, sábios, tolos, treinados, não treinados, todos no mesmo nível. E com isso Ele cancela todo o esclarecimento humano sobre o assunto de salvação ou redenção. Aqueles que conhecem a Deus, você não dá tapinha nas costas dele, dando parabéns, fala assim, parabéns pela sua compreensão e perspicácia, você é demais. Aí você fala, que isso? Na verdade, desde criança eu me dediquei muito, sabe? Eu tinha muita religiosidade em mim e eu me dedicava bastante. Aí você fala assim, se houve uma besteira dessa, você fala assim, já eu elogiei, mas o cara aceitou. É tão estranho que quem recebeu a mensagem da cruz não recebe isso. Ao encontrar Deus, nós não somos mais sábios que ninguém. Ao buscar a ação de Deus no mundo, nós não temos quaisquer vantagens, porque Deus se deu a conhecer, especialmente na cruz, naquele lugar estranho de você aceitar. É tão inesperado e é tão enigmático, e a gente não consegue evitar confessar isso. É estranho, para dizer o mínimo, que o Criador Todo-Poderoso tem escolhido uma vergonha, a vergonha da execução, para redimir o mundo. É por isso que há escritores tão impressionantes, não cristãos, que falam assim, eu teria bolado um plano melhor de salvação. Eu acredito mesmo, cara. Tem uns planos bem bonitos aí, mas não faz diferença, porque Deus fala assim, esse seu plano aí parece até interessante, mas ele vai dar em nada, e logo vocês estão se destruindo. Não é assim que os filmes colocam? Sempre que vem um extraterrestre, né, fala assim, a humanidade não tem jeito. O único cara que sabe alguma coisa é o extraterrestre, que a humanidade não tem jeito. Quando se trata de conhecer a Deus,
O cerne da questão é a confiança no que ele diz e fez, e não a sabedoria. É isso que Paulo está dizendo. É confiar no que Deus disse e fez, e não ter um monte de sabedoria. Tendo removido qualquer vantagem que o sábio pudesse ter, Deus se agradou em fornecer uma maneira diferente de conhecê-lo. Aliás, na nossa tradução está escrito: aprouve a Deus. Eu não quis mudar essa palavra porque a gente está acostumado com ela demais da conta. Se bem que eu já mudei outras que a gente também está acostumado, né? Loucura, estou muito acostumado. Eu não consigo falar de outra coisa a não ser a loucura da pregação. Mas eu reconheço que tolice é a tradução melhor. E aqui, aprouve a Deus, é um verbo que é estar satisfeito, se agradar. E aí está traduzido como aprouve. Tem outros lugares do Novo Testamento que tem essa mesma palavra para se referir a coisas impressionantes que Deus fez, especialmente superando todas as nossas expectativas, e especialmente em conexão com o seu Filho. E aí então a gente vai ter: Deus ficou satisfeito com o seu Filho no batismo. Eis meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, ou em quem me comprazo, depende da sua tradução. Deus ficou satisfeito com ele no batismo. Ele teve o prazer de dar o reino ao seu Filho, ao pequeno rebanho. Ele teve o prazer de revelar seu Filho em Paulo, para que ele pudesse pregar aos gentios. Ele se agradou de ter toda a sua plenitude habitando no Filho. Ele teve o prazer de predestinar os eleitos para a adoção e para a filiação através de Jesus Cristo. Ele teve o prazer de tornar conhecido o mistério da sua vontade que ele propôs em Cristo. E aqui em 1 Coríntios 1, 21, Deus se agradou com a tolice da pregação, salvando os que creem em seu Filho. Simples assim. E essa é a grande divisão. Não grupos na igreja, mas entre os que creem e os que não creem. Mas a cruz, ela não apenas divide a raça humana, ela une a nova humanidade em Cristo. E esse é nosso segundo ponto. A cruz une a nova humanidade em Cristo, que são os versos 22 a 25. A cruz une a nova humanidade em Cristo. E é por isso que a nossa identidade está nele. Se você é crente e ainda está buscando sua identidade em política ou algum tema qualquer da justiça social, você está perdendo o seu tempo fragorosamente. Está perdendo o seu tempo. A sua identidade está em Cristo. E você vai conhecê-la cada vez melhor à medida que se envolve em conhecer a Jesus Cristo. A cruz faz isso, superando a sabedoria e força humanos. É por isso que nenhum movimento ou grupo social resolve o problema. Eles não possuem nem a força, nem a sabedoria. Podem entrar 200 governos diferentes, de partidos diferentes, a gente vai sempre estar parado e falando assim: sabe de nada, né? Quanta bobagem, meu Pai amado. Quanta besteira. Eu falo assim, eu não sei porque que geralmente são os mais bestas que se candidatam, né? Eu não sei, mas geralmente é quando nós vemos a situação e falamos assim: não possuem nem a força nem a sabedoria. Ah, mas eu conheço alguns bem inteligentes, eu também conheço muitos muito inteligentes, mas que não têm nem a força e nem a sabedoria. Para aqueles que esperam algo impressionante e irrefutável, Paulo prega algo totalmente estranho e inesperado: Cristo crucificado. Isso é semelhante a proclamar como boas notícias que, gente, eu queria anunciar para vocês essa manhã, Igreja Semear e amigos que estão aqui hoje, que o nosso vencedor foi derrotado. Aí você fala assim, está rindo de quê? Nosso vencedor foi derrotado. O mercado entrou em colapso, essa é a boa notícia? O feriado foi cancelado, estudantes, essa é a boa notícia?
mas é a nossa familiaridade que embota a estranheza da mensagem de Paulo para nós. A gente está tão acostumado que a gente não estranha, e a gente tem que estranhar um pouquinho. No sentido mais geral, o Cristo é o rei destinado a governar. Anunciar a sua morte vergonhosa e marcá-lo como um fracasso total, dificilmente pareceria constituir um evangelho. Para nós soa meio lugar comum, né? Mas dificilmente nessa época seria um evangelho, uma boa nova. É compreensível, portanto, o desapontamento de judeus, tanto quanto de gregos com tal pregação. Os judeus exigiam um Cristo vitorioso, anunciado por sinais, que restauraria as glórias do reino de Davi e de Salomão. Cristo não foi pregado nem como um conquistador para agradar a um, e nem como um filósofo para agradar os outros. Ambos tiveram que aprender do caráter divino da humildade. Se Cristo se humilhou até a morte de cruz, então o que ele está pedindo aqui é que a gente tenha a mesma opinião e não faça nada por partidarismo, é um imperativo para nós que somos o seu povo. E essas qualidades faltavam aos coríntios. E sempre que faltar, a pregação vai mudar. Conforme nós já vimos, os não-judeus em geral consideravam a mensagem de Paulo sobre Cristo uma tolice. E os judeus também achavam a mensagem de Paulo difícil de engolir. Tem um diálogo interessante do segundo século, de Justino Mártir. Ele tem um diálogo escrito com Trífo. E Justino tenta convencer o rabino Trífo que Jesus é o Messias, aquele Messias referenciado lá em Daniel 7. E ele então escreve, Trífo, rabino Trífo, é ele, tal. E Trífo responde a Justino Mártir, dizendo assim, Senhor, essas e outras passagens semelhantes das Escrituras nos obrigam a esperar que aquele que é grande, grandioso, glorioso, que vai tomar o reino do ancião de dias como filho do homem, seja alguém assim. Mas esse Cristo que você fala, ele não tem nem honra nem glória, de modo que ele caiu na mais absoluta maldição que há na lei de Deus, que é ter sido crucificado. E Trífo então mandou Justino Mártir passear. Aconteceu no primeiro século, aconteceu no segundo século e continua a acontecer no século 21. Se judeus e não judeus rejeitam a mensagem, o grupo que responde positivamente são aqueles a quem Deus chamou. E, aliás, também é um grupo constituído de gregos e judeus, ou judeus e não judeus. O evangelho é para todos sem distinção. E o versículo 24 relembra o mesmo contraste que Paulo fez no verso 18, entre os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. Porque essa é a quarta referência ao termo chamado na carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu lidei com ela em outro sermão, das 3 ocorrências da palavra chamados. E aqui tem a quarta, no mesmo capítulo. É a quarta referência. Paulo foi chamado para ser um apóstolo, no verso 1. Os crentes de Corinto foram chamados para serem santos, verso 2. Os crentes todos foram chamados à comunhão com Cristo, no verso 9. E agora no verso 24 temos chamados, que é um sinônimo de ter sido escolhido por Deus para salvação. A ênfase de Paulo no chamado, neste capítulo de abertura, é certamente uma maneira pela qual ele procura esvaziar o orgulho coríntio. Eles foram chamados. Vocês estão se achando. Vocês foram chamados. Chamado, vê o ponto de entrada da salvação a partir da perspectiva divina. Então, quem faz isso vai ressaltar o caráter gratuito, gracioso, minando ainda mais qualquer sentimento de orgulho ou de realização pessoal naqueles que são salvos. Se muitos avaliam negativamente o Cristo crucificado, os chamados
se distinguem por chegar a uma conclusão totalmente diferente. Na cruz, nós experimentamos o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Essa resposta, sim, ecoa a oração de Daniel, quando Deus revelou a ele o significado do sonho de Nabucodonosor. E Daniel diz assim: bendito o nome do Senhor, Deus para todo sempre, a quem pertence a sabedoria e o poder. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela coisas profundas e ocultas. E o Senhor me deste sabedoria e poder. A identificação explícita de Cristo como a sabedoria de Deus, ela é ímpar nas cartas de Paulo. E é o primeiro uso positivo da palavra sabedoria nessa carta. A sabedoria de Cristo. Paulo fecha esse parágrafo insistindo que o evangelho que ele anuncia confunde os sábios e vence os fortes. O poder e a sabedoria dos oradores coríntios empalideceriam com esse ensino. Lembrando que o orgulho humano está na raiz das divisões em Corinto. E aí então você pode observar que essas afirmações que Paulo coloca no começo da carta querem dar aquela injeção de humildade. A sabedoria humana carrega o perigo do orgulho sempre. Da mesma forma, a força humana, ela não pode ser desculpa para a arrogância, pois como Paulo ainda vai perguntar mais à frente nessa carta, nós somos mais fortes do que ele? Isso era estranho, não era? A gente estava num movimento assim, brasileiro, confundindo forças políticas com forças da Igreja de Cristo, e a arrogância nos pegou a muitos, e começaram a se achar fortes, como se a sua força estivesse ancorada em alguma outra coisa que não era a cruz. Isso não funciona e isso não dá certo. Todos os grupos percebem adequadamente que o ser humano precisa ser superado, como os extraterrestres disseram: a humanidade não presta. Eles já entenderam isso, nós também. Nós precisamos ser superados. E não parecemos ser ou termos a solução. Nós nem somos a solução e nós nem temos a solução. Mas Jesus Cristo fez isso, ao nos chamar e nos fazer nova criação. De fato, a superação foi: vou fazer o seguinte, eu vou matar vocês e fazer uma nova criação. Combinado? E foi isso que ele fez. E o mais misterioso ainda é que a maioria de nós nem viu isso direito acontecer. Ele foi, tirou seu coração de pedra, colocou um de carne e você não viu uma costura, um furo, nada. Mas você começou a achar diferente. Achar que a mensagem da cruz faz todo sentido. Porque Ele nos fez nova criação. Porque Ele sim é a nossa verdadeira humanidade. E Ele fez isso conosco. E Ele nos reúne numa grande família, numa comunidade que é muito maior do que você jamais imaginou. E Ele te faz participar de alguma coisa muitíssimo maior do que você. Algo digno de morrer. Porque você sabe que nem a morte, nem a vida tem poder sobre você. Unidos a Ele, nós somos transformados todos os dias, de glória em glória, até aquele dia em que nós seremos plenamente transformados. É nessa que nós estamos hoje. E assim eu queria convidar todos os grupos, se há grupos aqui, e se alguém ouvir isso na internet um dia, todos os grupos do mundo, vamos ser um pouco ousado aqui, deixa Marte para os que fazem outros trabalhos, todos os grupos do mundo, queria convidá-los, todos, mundo afora, somente a mensagem da cruz, dá conta da unidade
em meio à diversidade. Todas as vezes que vocês se formarem em grupos e eles começarem a expulsar irmãos na fé, colocar gente de fora, por critério outro que não seja a cruz de Cristo, foge, povo meu, foge desses, porque isso não é critério. A cruz de Cristo é quem divide e é quem une a nova raça humana. Qualquer outra divisão que não seja feita pela cruz, ela é indevida, é um anátema. A palavra da cruz, ela é a palavra a ser crida, ou seja, que palavra é essa? Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Essa é a palavra da cruz, ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele e não colocando na conta das pessoas o pecado delas ou as suas transgressões. E Ele nos confiou essa palavra de reconciliação, que é anunciar quem é o justo e quem é o justificador. Então nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. E Ele vai exortar por nosso intermédio. E nós vamos fazer isso e falar para as pessoas, todos esses grupos que nós convidamos. Olha, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Porque se o seu grupo tiver como fonte ou base qualquer outra coisa que não for a cruz de Cristo, é melhor desaparecer. Se não estamos unidos com a mesma disposição mental e mesmo parecer sobre isso, então alguma coisa muito errada está acontecendo. Mas se for isso, daria para pedir para Paulo, falar assim, manda uma cartinha lá para semear, elogia a gente. Fala assim, que bom que vê que entre vocês não há grupos de Paulo, de Pedro, nem de Apolo, e que vocês estão levando essa ideia para fora da igreja. Porque fora da igreja tem muitos grupos achando que são a redenção do mundo. Vão lá e digam para eles que não é assim. Isso aqui não é só uma questão de sabedoria curta humana ou falsa sabedoria. Quando você forma grupos, você nega a onipotência de Deus, você nega a sua soberania, você nega que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quando você aceita grupos, você está dizendo, eu acho que a igreja não resiste não. Eu acho que as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Eu acho que a palavra de Deus não é confiável. É isso que nós fazemos quando nós aceitamos formação de grupos, e por isso Paulo estava tão preocupado com eles. E eu com vocês. Deus nos ajude. Amém.